maravilha de Deus. Amados, eu fico imaginando que glória é esse lugar, que glória é esse culto. Fico imaginando o nosso evangelista Luiz Carlos lá no céu. Como não vai ser? Com um culto desse ele já pula, já, né? Eu fico imaginando que glória que vai ser lá. Eu acho que ele vai dar pulo mais alto que o céu. É forte demais. É muita glória. É muito bom estar nesse ambiente, nessa atmosfera. Mas eu quero desejar que nessa noite a paz de Cristo, essa paz que você está sentindo agora, neste ambiente festivo de culto ao Senhor, permaneça no seu coração e que você possa sair desse culto nessa noite mais edificado ainda. Eu também quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através da internet. Eu sei que muitos lugares, muitos países estão nos acompanhando agora, e creio que não vai ser diferente. Deus que vai falar aqui, vai falar contigo também, e eu creio que você vai ser edificado. Então desligue agora tudo, desliga a TV, desliga a panela, não é tudo para ficar na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Eu quero neste momento também agradecer muito a Deus por eu estar aqui, por nós estarmos aqui, e eu poder nessa data compartilhar com os irmãos e com todos que nos ouvem a maravilha que Deus fez na minha vida. E eu quero também agradecer ao pastor Robson Ferreira, o nosso pastor, o nosso amigo, o nosso companheiro de batalha, por essa oportunidade, por confiar esse microfone, para que eu pudesse estar compartilhando com vocês algo de Deus sobrenatural. Eu posso dizer sobrenatural, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Ele tem poder, e Ele fez na minha vida, e eu creio, tenho certeza que pode fazer na sua vida. Só pode ser diferente o problema, mas o Deus é o mesmo, e Ele resolve. Ele é o Deus do impossível. Eu gostaria que todos compartilhassem comigo Salmos 103. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Salmos 103. Eu costumo dizer, Salmo 103 é a linguagem da gratidão. É um momento em que Davi se encontrava num momento muito grato a Deus, onde a sua alma expressava gratidão, a essência da gratidão a Deus por todos os seus feitos. E Davi, ele engrandecia a Deus, porque Deus era bom, e Deus realmente fazia e faz tudo por nós. E esse salmo transformou em uma bela canção. Isso aqui é uma canção que Davi compôs a Deus no seu momento de gratidão. Então vamos ler, assim diz a palavra do Senhor, em Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então nesse salmo, Davi expressa a Deus a sua gratidão. E aqui ele diz que Deus é um Deus bom para perdoar, é um Deus bom para curar, era um Deus bom, um Deus que salva, um Deus que abençoa, um Deus que nos enche de coisa boa e que nos torna jovem, que nos torna forte como a águia. Foi isso que aconteceu com Davi. Eu creio que é isso também que acontece comigo, e é isso que acontece contigo. E eu sei que tudo que há em nós, tudo que é em mim, tudo que é em ti, tem que dar graças ao nome do Senhor.
Nós temos que ser agradecidos desde o momento que nós levantamos até o momento que nós deitamos, porque é Ele quem está do nosso lado, momento a momento, para nos, como a palavra diz, para nos perdoar, para nos curar, nos salvar, nos abençoar. Então devemos ser sempre gratos ao Senhor. E é dessa forma, e é por esse motivo de gratidão a Deus, que eu estou aqui hoje. O grande dia chegou. Não foram 1, não foram 2, não foram 3 dias, foram 6 anos de guerra, foram 6 anos de luta. Mas para toda luta, se nós estamos com Cristo, a vitória é certa. Amém? Glória a Deus. Amados, em 2003, há exatamente 14 anos atrás, eu chegava a essa nação, eu chegava a Portugal, cheio de esperança, como qualquer imigrante vem para essa terra, cheio de esperança de uma vida melhor, cheio de esperança de uma independência financeira. É isso que realmente nos move a deixar nossa pátria, a deixar o nosso país em busca de algo melhor, em busca de algo melhor para nós, em busca de algo melhor para a nossa família. E comigo não foi diferente. E eu aqui cheguei, eu lembro que foi no mês de agosto de 2003, um mês muito quente, muito calor. Naquele mês eu lembro que em toda a Europa morreram 2.500 pessoas pelo calor, entre crianças e idosos, que não resistiam àqueles dias tão quentes aqui nesse continente. E dessa forma, quando eu cheguei, como todos nós fazemos, a nossa meta principal inicial é procurar trabalho, é procurar emprego. Isso não foi diferente para mim. Eu não encontrei portas abertas assim que eu cheguei. Eu tive que ir à luta, eu tive que buscar, eu tive que batalhar. E nisso foram meses de procura. E eu lembro que em tudo isso que eu procurei, vivia em Lisboa e procurava trabalho em muitas empresas, principalmente restaurantes, que era o ramo, a atividade que era mais fácil. Eu era gerente financeiro em uma grande empresa no Brasil, mas eu sabia que vindo para cá eu não ia continuar na mesma profissão. Então eu chegando aqui eu procurava serviços em restaurante. E em tudo que eu procurei, algo me chamou a atenção. Um restaurante que eu cheguei para procurar trabalho. Quando eu cheguei ali, eu fui para entrar, mas daí eu percebi que o restaurante era muito fino, era um restaurante frequentado por pessoas de alta sociedade. E eu entretanto, cheguei à porta, tinha uma pessoa com muita finésima na porta, eu nem sequer só cumprimentei e voltei. Fiquei com receio de entrar, porque era um lugar muito fino. Eu falei, não, isso não é para mim. Então eu tenho que procurar algo mais simples. E assim continuou a minha batalha. E entretanto, passaram-se alguns anos, arranjei trabalho, vários trabalhos. Só que a minha vida nessa fase era como um ping-pong, um bumerangue, vai e volta, altos e baixos, porque nessa altura eu não conhecia Cristo, eu não tinha uma vida com Deus, eu não conhecia a palavra de Deus, esse Deus que realmente nos direciona, esse Deus que cuida, conforme Davi está dizendo, esse Deus que cura, esse Deus que abençoa e que nos enche de coisa boa. Ele já existia, só que eu não estava com meu coração aberto para receber. Eu não estava disposto a seguir o que a tua palavra, que a palavra dele diz, andai nos meus caminhos. Eu não sabia nada disso. Então a minha vida estava realmente em uma situação muito difícil. Eu sei que passaram longos anos nessa vida, arranjava trabalhos bons, ganhava dinheiro. Agora imagina o que é você colocar uma areia na peneira. Aquilo entrava da mesma forma em que entrava, saía e não ficava nada. E essa vida demorou alguns anos, de 2003 a 2008. E em 2008, eu estava ainda nessa situação, e eu lembro que eu vivia em uma república, porque nessa altura ainda não estava vivendo com os meus filhos, porque eu sou separado da mãe dos meus filhos. E entretanto, eu vivia em uma república com várias pessoas. E naquele local,
eu passei mal um dia, e entretanto sofri um desmaio, e me levaram para o hospital. Toda a gente pensava, como eu, que era apenas um cansaço, um desgaste, que era apenas algo que realmente passageiro, nada sério. E eu fui para o hospital, e entretanto, naquele hospital, eu cheguei com muita dor de cabeça, com muita febre, as febres mais altas que um ser humano pudesse resistir. Eu tinha naquele momento muita dor nas costas, pernas e tudo. E entrei para aquele hospital, já toda a gente muito preocupado. Por quê? Não era tanto pelo problema. A preocupação maior é porque ninguém conseguia descobrir qual era o problema. Então aquilo foi medicado com doses altíssimas de medicamentos diversos que poderia existir, e nada fazia parar aquela dor ou cessar aquele sofrimento que eu estava passando. Era algo muito intenso, e aquilo cada vez mais. Antes era um médico, depois já era 2, já era 3, já era 4. Eu lembro que já tinha 5 a 6 médicos para discutir a situação, e ninguém conseguia chegar a uma solução. Pode ser isso. Era feito exames diversos. Eu tinha que sair do hospital em Lisboa para ir em outros hospitais com equipamentos mais sofisticados para que tentarem saber o que eu tinha. E entretanto, ninguém descobria. E se passaram nessa semana coisas terríveis dentro do hospital. Em uma semana. Eu lembro que foi um dia, 2 dias, 3 dias, e a fadiga, meu corpo já não resistia. Eu já estava em ponto. Cada dia que passava era uma entrega. Cada dia que passava eu sentia que eu ia me desfalecendo, porque as minhas forças iam se esvaindo, ia esgotando. E ali naquele lugar eu pude contemplar várias pessoas partindo, várias pessoas que realmente também sofrimento naquele leito de morte, não resistiam. Amanhecia, deitava, mas no outro dia eu só via as pessoas arrumando para levar para o cemitério. E era uma situação um bocado constrangedora. Eu confesso que eu nunca tinha passado por isso. E teve um dia, já no 4º, 5º dia, já não lembro, eu presenciei o Senhor que estava do meu lado, o seu último fôlego de vida. O seu último, é triste você ver que é o último suspiro. E naquele momento, a filha dele, que é uma doutora, uma pessoa de alta sociedade, entrou e só segurou na mão dele e só me disse: foi-se. E a filha teve, ainda bem que ela chegou no momento, foi o último suspiro. E eu, naquele sofrimento que eu já não estava mais resistindo àquilo tudo, eu cheguei a pensar: eu poderia ser o próximo. Eu já estava torcendo, porque eu estava numa situação onde já, olha, de 2003 a 2008, nessa vida de altos e baixos, que parece que nada dava certo. Quando eu pensava que estava certo, agora consegui um emprego, consegui até um emprego numa multinacional dos Estados Unidos, então estava, achando que tinha, agora vai, de repente nada acontece. Então, por isso tudo, e agora por cima, em um leito de hospital, sem esperança de vida, porque chega um ponto que você perde, porque quem não tem Deus perde a esperança, mas quem tem Deus sabe que a nossa esperança está no Senhor, e Ele, a palavra final é dele, nós sabemos disso. Aconteça o que acontecer, a palavra final é de Deus, e nós sossegamos e esperamos com paciência. Mas acontece que eu não sabia disso. Então eu estava naquele hospital, e eu lembro que depois de sofrer muito, e até desejar a morte, porque realmente foi isso que aconteceu, eu lembro que foi numa sexta-feira, já no sexto, 7º dia, à noite, já era quase meia-noite, começou a apagar as luzes do hospital, tudo ficar silêncio. E eu pensando: meu Deus, mais uma noite, eu aqui agora vou ficar a noite inteira olhando para esse teto, que eu já sabia
né? É com quem eu conversava a noite toda, porque para mim não existia ninguém mais além do teto. E eu estava ali meia-noite, e de repente eu pensei comigo: Senhor. E naquele momento, aliás, tinha uma televisão ligada, e eu vi naquele lugar uma pessoa que falava alguma coisa. Então eu aumentei, e era uma senhora contando um testemunho do que Deus tinha feito. A minha vida era assim, depois é assim. E eu, entretanto, aí parece que caiu uma ficha. Mesma coisa, parece que eu vi até o barulho da ficha caindo. Falei: Deus, nossa, mas como eu não pensei nisso? Eu pensei comigo: como eu não pensei nisso, Deus? Naquele momento eu pensei: Deus, se tu foi capaz de fazer isso nessa vida, faça na minha também. O que precisa para que tu faças na minha também? Só falei isso. Olha como a oração pode ser feita de qualquer forma. Nós não precisamos de palavra bonita para chegar diante de Deus. O que Deus quer é um coração sincero, um coração contrito, um coração que quando fala com Ele, fala com verdade, em espírito e em verdade. Essas simples palavras, nem foi bem uma palavra, foi pensamento para Deus: faça na minha vida. De repente, eu não lembro mais do que aconteceu. Eu não sei se eu dormi, não me pergunta, não sei. Eu só lembro que no outro dia pela manhã, já era 9 horas da manhã, quando uma enfermeira mexendo no meu braço para tentar me acordar, que eu nem queria acordar mais também, que já estava, não é, há vários dias num sofrimento. Eu nem queria acordar, não conseguia acordar. Ela me acordou para medir tensão, já medindo tensão, medindo febre, e ela medindo e me disse: é lá, senhor Geraldo, a sua febre, a sua tensão está como de um bebê. Isso está tudo regularizado, não dá para entender? Senhor Geraldo, sente alguma coisa, dor de cabeça? E eu, não estou sentindo nada. Na verdade, eu tinha até esquecido. Eu tinha esquecido que eu estava com dor de cabeça. Se ela não me falasse, eu não ia lembrar. Falei: mas é mesmo, eu estava com dor de cabeça. E ela medindo, a tensão estava normal, 12/8. Ela ficou assustada, porque já estava uma semana. Eu lembro que ela largou tudo, e de repente, nem 5 minutos, estava ela com um dos médicos que compunha aquela equipe médica. E ela estava ali, e ele começou a fazer pergunta, tal: Seu Geraldo, consegue sentar? Eu: não consigo. Mas eu já consegui, eu não tinha nada. Só como eu estava habituado a estar deitado, a não conseguir mover, eu nem, né? Não, ainda dói. Eu fui sentando, fui levantando. Eu falei: não, mas espera lá, não me dói. Eu já não tenho dor. Eu já não tenho. Vê se consegue levantar. Eu fui, de repente eu levantei. Estava meio entrevado ainda, porque uma semana em uma posição, a pessoa realmente fica seus nervos. E ali eu levantei, me ajudaram, não tinha dor. Eu fui até a casa de banho, voltei. Estava sarado. Eu estava sarado. Eu não tinha nada. Naquele mesmo instante, olha como Deus faz as coisas. E quando Deus faz de uma forma completa. Eu estava com a minha situação financeira arruinada. Eu não tinha perspectiva. E eu, dentro do hospital, eu lembro que eu recebi uma mensagem, onde eu vivia, que eu tinha que desocupar o lugar, porque sabiam que eu não tinha realmente condições de pagar. Eu estava no hospital, então eu tinha que desocupar o lugar. Então eu estava sem perspectiva de saúde, eu estava sem perspectiva de trabalho, não tinha trabalho e de lugar para orar. E naquele momento, logo pela manhã, eu recebi um chamado, uma chamada no telemóvel. Um amigo meu tinha um restaurante, me convidando, me chamando para ir trabalhar no restaurante dele, porque eu estava tudo muito fraco, o movimento, o restaurante estava para falir, e ele precisava arrumar um outro trabalho. Já tinha arrumado, tinha que trabalhar em uma outra empresa,
e eu ficar com a esposa dele tomando conta do restaurante. E de repente, quando ele me chamou, passou 5 minutos, eu lembrei. Falei, mas olha aí, eu falei com Deus ontem à noite. Aí eu lembrei, mas eu falei com Deus ontem à noite. Hoje eu amanheci curado. Já me ligaram agora pela manhã para me oferecer trabalho. E aí falei, não, eu não posso ficar aqui. Aí, não, eu não posso ficar neste lugar. Eu não posso ficar. E aí foi a guerra com os médicos para receber alta, para que eu pudesse trabalhar. Só que não queriam me dar altas. Não queria me dar alta, porque sabia que o problema não era tão simples assim. Não devia ser, porque alguém que está morrendo a semana inteira, amanhece bom e ir embora, não. Mas aí eu bati o pé, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui. Sei que quando foi 4 horas da tarde, convoquei todos os médicos, um por um, expliquei a situação, só faltei dar pulo na frente deles, eu estou sarado e eu não vou ficar. Por último falei, eu não fico, bati o martelo, eu não fico. Então você tem que assinar um termo de responsabilidade. Assino, mas eu não fico. Saí do hospital como um foguete, fui para o restaurante do hospital mesmo, nem passei em casa. Aceitei tudo para trabalhar. Naquela mesma noite eu comecei a trabalhar. Na mesma noite, nem foi no outro dia. Como tudo muda de uma forma tão de repente, quando nós temos alguém conosco, que é o Senhor Jesus, para mudar a nossa história, para mudar aquilo que já estava tudo perdido, e tudo mudou para melhor. E eu comecei a trabalhar naquele restaurante, naquele lugar, e começou a prosperar, e sei que passaram ali alguns meses, né? Passaram alguns meses ali, isso foi no mês de agosto, e em dezembro teve um problema no restaurante, e novamente o restaurante teve um problema muito sério e fechou. E foram novamente a minha perspectiva. E foi numa época muito difícil, porque eu não era cristão. Para mim Natal era tudo, para mim Natal era presentes, para mim Natal era presente para os filhos, para mim Natal era festa, para mim Natal era sair para a rua, para mim Natal era essas coisas. E todas as minhas expectativas de Natal tinha ido por água abaixo, porque dia 20 de dezembro o restaurante fechou, não tinha salário, não tinha dinheiro, e o que mais me doía era a cultura que eu tinha de época de Natal, poder presentear meus filhos, dar um presente, dar roupa, isso não podia faltar. E para mim aquele Natal não era mais Natal. Quando eu lembrava que eu não tinha dinheiro para comprar nada para os meus filhos, era o desespero. Só que aí eu já estava começando no processo da fé. Eu já tinha ido em algumas igrejas, conheci a palavra de Deus, descobri aquele Deus que me tirou do hospital e que no outro dia já me fez trabalhar, que me levantou do leito de morte e no outro dia eu já tinha vida. Eu precisava conhecer esse Deus. Eu falei, é sobrenatural, não é nada normal. E entretanto, eu fui em algumas igrejas e eu lembro, passou o Natal, só tristeza, mas o ano novo, eu falei, não pode continuar assim, sem perspectiva de novo. Aí eu já lembrava do Deus, falei, não, se Ele foi um Deus para me tirar do hospital, para me tirar desse leito de morte e me devolver a saúde, me devolver trabalho, me devolver lugar para que eu morasse, esse Deus existe, e Ele vai fazer mais, eu creio nisso. E a passagem de ano, muitas pessoas de 2008 para 2009 me convidavam, vamos reunir em tal lugar, vai ser festa, vai ser um belo jantar. E eu lembro que até meus filhos foram, né, com a mãe deles. Eu falei, não, essa passagem de ano vai ser diferente de todas, vai ser só eu e Deus e mais ninguém. E eu lembro que essa passagem de ano eu não sabia ainda orar direito, não sabia da palavra ainda direito, como realmente, mas não precisa de muita coisa, é muito simples para chegar a Deus. E eu lembro que eu passei orando,
ao Senhor, colocando toda essa situação, que eu sabia, aí eu já tinha fé, era pequenininha, mas já tinha fé, porque eu já tinha provado do poder do sobrenatural de Deus. E eu lembro que, amados, para encurtar a história, em fevereiro de 2009, eu estava recebendo nas minhas mãos a chave do restaurante, não como proprietário, como sócio gerente do restaurante, e reabrindo um restaurante que fechou. E é desde lá para cá, Deus tem prosperado aquele lugar de uma forma também sobrenatural, que aos olhos de todos que ali passam, de todos que estão ali em volta, vê a glória de Deus, e eles não entendem. Eles chegam e perguntam, mas o que acontece, o que você faz, e querem saber. Mal sabem eles que é a glória de Deus. A gente fala, mas aí ficam, né? Será? Não é só isso, é alguma coisa, mas é Deus que prospera. Então, quando a gente chega nessa fase, nós pensamos que a nossa guerra acabou ali. Nós achamos que agora está tudo certo, está tudo bonito, oh, glória a Deus, oh, aleluia, não é? E achamos que agora nós já vencemos a nossa batalha e que está tudo certo. Mas a batalha, nem sempre. A nossa vida ela é constituída de batalha. Davi, ele foi ungido a rei quando ele era criança. Mas até ele assumir o trono, ele teve que lutar muitas guerras. Ele teve que passar por muitas batalhas, mas ele vencia cada uma delas, porque o Senhor era com ele, da mesma forma que é comigo e da mesma forma que é contigo. Então eu sei que, passado esse tempo, muitas batalhas foram travadas, muitas guerras foram vencidas. E quando eu pensava que estava tudo certo, quando eu pensava que estava às mil maravilhas, eu lembro que foi em outubro de 2011. Outubro de 2011, eu tive novamente um mal-estar. E eu fui ao hospital. E pediram algumas análises. E entretanto, daí já passaram 3 anos de quando eu me converti. Eu já era ministro de louvor, eu já cantava, eu já estava, era só bênção na minha vida. O restaurante prosperando, os meus filhos já viviam, o Senhor já tinha me dado essa graça de ter os meus filhos vivendo comigo. Era tudo maravilha, e eu ali adorando a Deus no ministério de louvor, era bênção. Em 2011, quando eu estou para receber aquele resultado das análises que eu havia feito, eu achei estranho, porque geralmente era um médico só quando eu entrei naquela sala tinha vários médicos, tinha médico não sei do que, médico de infecciologista, tinha psicólogo, era muita gente. E quando eu entrei, eu já me assustei, falei, mas o que passa? E aí já vieram com aquela conversa mansa e tal, e conversando e tal, como que eu estava, o meu estado, se eu vivia com alguém, se eu estava, né, para tentar saber o meu lado psicológico. E a notícia que me deram logo a seguir é que eu estava com o vírus HIV. Aquilo é um baque, é uma sentença de morte. Não é fácil, não é fácil, principalmente para quem não tem a fé alicerçada no Senhor. Não é fácil você receber uma notícia, você está com HIV. HIV mata. Aliás, não o vírus HIV em si, eu corrijo, o vírus HIV não mata, ele não mata. O que ele faz é sugar, destruir todas as nossas defesas do nosso organismo, permitindo para que qualquer infecção possa nos tirar a vida. É como se tivesse aqui na minha frente uma barreira de guardas, segurança, e tivesse um inimigo que vem em minha direção. O HIV ele mata tudo isso que aqui está, me deixando livre à mercê
dos nossos inimigos. E entretanto, quando eu recebi aquela notícia, eu até pensei, naquela hora, eu quis me desesperar, mas eu pensei, não, eu sou crente. Na mesma hora, eu falei, não, está tudo bem, não tem problema. Não, mas veja lá, o senhor precisa de um acompanhamento psicológico. Falei, não preciso. Eu sou crente, eu não preciso. E eu, naquele momento, eu reuni todas as minhas forças. Só que eu depositei toda a confiança em mim mesmo. Falei, eu sou capaz de vencer. Eu sou capaz. Eu não vou me curvar. Eu vou vencer. Mas só que em momento algum, eu pensei nele. Eu pensei em mim, que eu era forte. E eu fui forte até eu estar dentro do hospital. Amados, quando eu coloquei um pé para fora do hospital, parece que veio um terremoto que desabou tudo. Tudo. E eu quando veio aquela sensação, que eu lembrei dos meus filhos, nesse país, porque quando você recebe da forma que eles disseram, foi como realmente era sentença de morte, não tem cura, você está condenado. Tem remédio, mas o remédio vai fazer isso. A contraindicação do medicamento, até se o seu organismo não aceitar, você vai ser prejudicado por isso. Você vai ficar amarelo, seu cabelo vai cair, e uma série de outras coisas que deixa a pessoa horrível. Quando eu saí fora do hospital, foi que parece que a ficha caiu novamente, e eu realmente caí, não consegui segurar a barra, no desespero. E entretanto eu fiquei naquela situação, e eles me disseram, no seu organismo tem 6.900 cópias por mililitro de HIV. E eu pensei, 6.900 cópias por mililitro de sangue do HIV. Eu pensei, mas me diz o que significa isso, para que eu possa entender. Eles me disseram, imagina, pega uma seringa, enche de sangue, vira para uma parede branca e borrifa ela de uma certa distância. Você vai verificar que tem pingos de sangue muito pequenos, mínimos, que às vezes alguns com olho nu você não vai conseguir ver. Em cada desse pontinho, você tem 6.900 cópias, ou 6.900 vírus. Eu falei, imagina no meu corpo todo com quantos litros de sangue. Só que eu estava tão inocente, que eu não imaginei a dimensão disso. Mas eles, para me confortar, me diziam, mas está tudo bem, está tudo controlado. Mal sabia eu e você, se quiser entrar lá no YouTube, para fazer uma pesquisa, que com 2.500 vírus, tem pessoas testemunhando que para a glória de Deus também foram curadas. 2.500 vírus, essas pessoas estavam no leito de morte, secas, toda entubada, sem força, esperando o último fôlego de morte. E Deus salvou. E eu já tinha 6.900. E eu estava andando como estou agora, normal. Quem é que estava me sustentando? Quem é que estava já me sustentando? Estava no controle de toda a situação. Só que eu, na minha inocência, na minha fé ainda infantil, criança na fé, bebê na fé, digamos assim, não soube perceber isso, a gravidade da situação. Quando eles me disseram da gravidade também do contraindicativo dos medicamentos, eu recusei. Falei, não, eu não vou tomar, eu vou ficar parecendo uma caveira ambulante. Como que vai ser meus filhos me ver numa situação dessa? Como vai ser meu filho, minha filha me ver numa situação dessa? Vai ser deplorável, vai ser pior do que eles me verem aqui todo saudável e no outro dia tá num caixão. Mas eu viver dias da minha vida
compartilhando disso com meus filhos, não vou, não quero. E recusei todo tipo de coquetel. Não quero saber. Não, mas tem esse outro que o efeito é assim, o outro você vai ficar parecendo uma cenoura de amarelo, o outro você vai ficar parecendo, vai cair todo o cabelo, o outro vai acontecer aquilo, o outro vai sair mancha pelo... Eu não quero nada disso. E recusei todo tipo de medicamento. E assim foram alguns anos. E nessa altura, quando aconteceu isso, eu confessei com alguns amigos, porque eu não aguentei. Eu tinha amigos chegados, vários. E neste momento, a gente não sabe que Deus está na situação, não é? E aí murmuramos. Mas todos os amigos, se afastaram. E eu, meu Deus, estou sozinho. Mal sabia eu que era obra do Senhor, querendo me dizer: quem está contigo sou eu. Você tem que aprender que não é seus amigos, não são os médicos, não são ninguém. Era o Senhor me trazendo para a intimidade com Ele. O assunto agora é comigo e é contigo. Seus amigos, deixa eles de lado. E glória a Deus pela vida de cada um deles. E ali passaram algum tempo, e eu naquela angústia, sentindo só ainda, por falta de sabedoria, de repente, sempre diz aquela história: quando está difícil, pode complicar um pouquinho mais. Eu recebo uma outra notícia. Eu tinha meus filhos que viviam comigo, e de repente eu vejo o meu filho Roger, que está sentado ali, esse rapaz bonito, muito diferente. Ele era cabisbaixo, era um menino alegre antes, era um menino que estudava, gostava de brincar, cheio de palhaçada, alegrava-nos, não é? Com seu bom humor, mas de repente aquilo foi ofuscando. De repente eu fui sentindo que aquilo era tristeza, no lugar da alegria tinha tristeza. De repente começava a aparecer com umas argolas na orelha. De repente eu via com amizades que de vez em quando ele convidava para ir até a casa, e eu via que aquilo não estava muito bom. Mas como a juventude dessa geração tem muito disso, e tudo para esse mundo, essas coisas são normais, a gente tenta enquadrar nossa forma um bocado antiquada de ser, não é? Nós fomos criados de uma outra forma, nós tentamos adequar, mas eu via que não estava certo. E passaram algum tempo, e eu via, só que essa forma dele de estar triste foi se piorando, foi piorando. E ele estando infeliz, e eu com o meu problema, não podia compartilhar com ele muitas vezes a situação, e perguntava para ele: está tudo bem, mas não estava nada bem. Eu sentia isso, mas ele nunca se abria comigo para se falar da sua situação, se calhar até querendo me poupar, porque sabia que eu já estava carregando uma carga muito pesada, e ele não se abria, era muito fechado. E até um dia eu descobri que ele estava envolvido com drogas. Aquilo para mim foi outro baque. Já estava ruim e ficou pior. E ali tomou-se de mim um desespero muito grande. Falei: não, isso não. Tudo pode difícil nas nossas vidas, mas quando toca nos nossos filhos, nós realmente nos transformamos. E eu desesperado, não tinha com quem falar, não tinha ninguém por perto, não é? Sobre a situação, até conversava por alto com aqueles amigos mais chegados, eles chegavam, né? Davam um conselho e tal, mas a gente não, faltava algo mais. O amigo tentava, alguns, que eu também não trouxe esse assunto muito. E entretanto, eu sei que chegou um dia, eu estou saindo do restaurante, 2h da manhã, e sopra aquela voz: tu não vai conseguir. Saia agora do restaurante, vá
na estação de Passo d'Arcos, estação de comboio, e se joga na frente do trem, do comboio. Mas tu tem que ter coragem para isso. E olha, eu já era crente. Mas ser crente e ser convertido tem uma diferença muito grande. Ser crente e acreditar que é um Deus poderoso, que você pode contar com Ele na alegria e na dor, é diferente. E entretanto, aquela voz era mais forte do que eu. E eu saí 2 horas, em vez de pegar o caminho de casa, falei, eu vou para esse lugar. E saí. Sentido, quem conhece Carlos Sodré, que vai para Passos d'Arcos, na Marginal. Ao chegar em Alcântara Terra, daqui do lado esquerdo, tem um lugar muito bonito, aqueles restaurantes chiques, à beira-rio. E como era noite, falei, mas a essa hora não tem comboio, caiu a ficha. Falei, mas que negócio é esse? Eu falei, não, eu tenho que pelo menos conhecer, mas essa voz é muito forte. E quando eu vejo aquele lugar bonito, eu falei, eu vou estacionar aqui, no outro dia pela manhã, 7 horas da manhã, lá estou eu. Sei que eu entrei naquele estacionamento lindo em frente ao rio. Não sei como que eu parei o carro, que eu não lembro. Não lembro dessa parte. Só lembro quando eu falei, eu vou ficar aqui, não lembro mais nada. Não sei se eu cheguei, quem que levou o carro, não lembro de nada. Só lembro, no outro dia, 2 horas da tarde, eu cozinhando dentro do carro. De tão calor que estava. O carro abandonado em um lugar onde já não tinha mais ninguém. E eu ali dentro daquele sol ensopado de suor, porque estava muito calor. E entretanto, quando eu acordei, eu falei, onde eu estou? Aí que eu reconheci o lugar, o que eu estou fazendo aqui, 2 horas da tarde. Olhei para o telemóvel, já não tinha bateria, porque tanta gente ligar, e a notícia correu em Lisboa que eu tinha sumido. E entretanto, quando era 2 horas da tarde, só que eu não lembrei dessa voz, não lembrei o que eu ia fazer. Entrei no carro, falei, mas o que eu estou fazendo aqui? E voltei para casa. Quando eu estou chegando em casa, eu lembrei da voz, mas era para mim fazer isso. E retornou toda a minha memória. Só que eu já estava em casa. Já era no outro dia, quase 3 horas da tarde. E foi uma situação muito difícil para mim conviver com a sensação de ser capaz de fazer isso. Depois veio um sentimento de culpa, de remorso. Chegou a tal ponto que eu me afastei de tudo, do ministério de louvor, da obra, e fiquei desesperado. Peguei tudo que eu tinha de ministério de louvor, que eu sempre fui uma pessoa organizada, com pasta de louvor. Peguei tudo e fui para o monte. Eu continuava atribulado. E cheguei no monte e entreguei, Senhor, está aqui. Eu não quero mais, eu não vou estar em cima. E vozes de pessoas crentes a me dizer no meu ouvido, como você tem coragem de estar em cima do altar, com um problema desse e com uma família destruída, você é separado, como você tem coragem de fazer uma coisa dessa? E eu peguei tudo, fui para o monte e entreguei tudo nas mãos do Senhor. Pior coisa que eu fiz, já não cantava. Quando eu resolvi pedir perdão, que eu caí na consciência e voltar a fazer, já não tinha a mesma voz, tinha que começar do zero. E nesse sofrimento todo, um dia, eu fui convidado pelo irmão Wagner, muito aqui conheceu, para conhecer a DEF. Quando eu estava no pior estágio da minha vida, eu creio que até bem pior do que eu estava antes, quando eu fui curado. Uma situação muito difícil. Amados, eu sei que com um testemunho desse é difícil dar glória a Deus, não é? Porque é luta, é guerra, é tristeza, é triste um ser humano viver sem poder desfrutar do reino dos céus na terra. Assim estava eu. E quando eu cheguei na ADEF, na igreja ADEF, na igreja velha,
Velha não, porque ela não era velha, ela era linda, era pequena, não é? A igreja antiga nunca foi velha. Entretanto, quando eu estou entrando no hall da igreja, eu senti que eu estava pisando tipo em nuvens. Para ficar mais fácil essa compreensão, imagina um colchão de ar, uma bolha de ar. Tenta se equilibrar nessa bolha de ar. Você não consegue. Você pisa, aquele afunda, você fica desequilibrado. Eu estava assim, eu chegava até. E quando eu estava chegando, uma irmã me cumprimentou com umas palavras: seja bem-vindo. Quando ela me tocou, nossa, eu senti que algo do pé à cabeça ficou diferente. É como se eu tivesse vida. É como se eu tivesse ali força. Eu senti força. Um simples seja bem-vindo. Olha o que significa uma palavra apenas com unção. A diferença na vida que faz de quem está realmente não digo derrotado, mas quem está realmente moído. E quando eu entrei na igreja, eu fiquei, sabe quando você fica bobo assim, a olhar? Onde eu estou? Que lugar? Aquela sensação. Gente, por Deus, eu não estou aumentando nada, porque na palavra de Deus não podemos aumentar e nem diminuir nada. E quando eu vim para esse altar, eu vim convicto. E minha oração ao Senhor: Senhor, não deixe que eu fale nada que não for do Senhor. Até porque eu vim um pouco preocupado. Eu vim para cá preocupado. Falei: Senhor, como vai ser? Lá naquele altar sobe só homem de fogo. Luiz Carlos entra lá, aquele fogo todo. Entra lá João Paulo com aquela autoridade. Jonatas cheio de graça. Tanta gente. Romeu, quando entra lá, é benção pura. E eu, sabe o que o Senhor disse para mim? Tu tem que estar lá, porque quem vai falar sou eu. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que eu creio. Então, dessa forma eu cheguei na ADEF. E ficava olhando tudo aquilo. Tudo era diferente. Era tudo novo. E de repente começou a tocar os louvores. E aquilo foi, sabe, parece que todo louvor era para mim. Era da minha vida, era o que eu estava passando. E eu que era uma rocha, que não sabia, eu não sabia o que era chorar, que era rocha mesmo. Eu sofria ali. Eu desabei a chorar. Eu chorava feito uma criança, que eu não entendia o que era aquilo, que eu não tinha controle de mim mesmo. Mas aquilo era o Espírito Santo entrando, era o Espírito Santo renovando, era o Espírito Santo tirando todo o resquício do pecado, tirando tudo aquela podridão, limpando as gavetas da minha alma, para que Ele pudesse realmente colocar algo novo, pudesse trazer vida, pudesse trazer paz e pudesse trazer esperança. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que entrei naquele lugar, assisti o culto, e era só bênção. E eu fiquei impactado. E de repente eu falei no outro dia, eu volto amanhã, só que amanhã não vem só, meu filho tem que vir comigo. Só que ele já não queria saber de igreja, não queria saber mais de nada. Mas eu convidei: Roger, amanhã você vai no culto comigo. E ele, para não contrariar, e ele era muito amoroso, né? E entretanto ele: sim, eu vou. Só que quando eu cheguei à noite, ele não lá estava, foi dormir na casa de um amigo. Falei: mas eu não vou desistir, eu vou buscar onde estiver, porque eu já tinha força, eu já não era aquele mesmo derrotado, eu já tinha recebido o alimento. E um culto, um único culto, já foi o suficiente para me levantar do pó e me colocar de pé. E de repente, eu liguei para ele de manhã, falei: vamos comigo para o culto. E ele, com aquela voz, disse: não, eu não estou em casa, mas eu passo aí. Não, mas eu estou de short. Vai de short mesmo. Como que eu vou para a igreja de short? É de dia, é de manhã, combina. Culto de manhã com short tem tudo a ver. Vamos embora. E aí de repente, ainda falei para ele: se fosse à noite, mas é de manhã, vamos assim mesmo. E ele veio, mas veio daquele jeito, amarrado, né?
Tipo assim, só que ele não queria me contrariar de forma alguma. Ele não queria, então veio porque eu vim. Só que mal sabia eu que quem estava fazendo tudo isso era o Espírito Santo. Aleluia! Quando ele chega na igreja de manhã, estava aquela bênção toda, né? Fogo para todo lado. E o pastor no final do culto convidando quem queria entregar Jesus. Eu nunca esperava qualquer pessoa, mas não esperava essa atitude do meu filho, porque realmente eu via que ele era um crente, mas não tinha ainda fé para isso, confesso. De repente, chegou o irmão nas costas dele. Nunca esqueço isso. O Senhor está falando contigo. O irmão não terminou de falar as palavras, ele caiu em pranto. Quando eu li, até assustei. Falei, o que está acontecendo com ele? Ele caiu em pranto, se entregou a Jesus, naquele momento de corpo e alma e coração. Foi bênção pura, foi fogo puro aquele dia. Muitos aqui estavam naquele culto e lembram. E de repente, ali mesmo ele já pediu para ser batizado. Já foi na outra semana, foi tudo muito rápido o processo dele de conversão na palavra de Deus. Eu recebi essa vitória em nome de Jesus. Mas não parou por aí, porque eu tinha minha filha também, que estava ainda em Lisboa, né? Vivia também comigo, e também não estava muito aí nos caminhos do Senhor. Juventude, 13 anos, difícil de lidar, muito geniosa, e queria copiar todas as modas que via no mundo. Tudo era bonito, tudo era encantador. E eu via minha filha caminhar em passos largos para lugar de destruição que nenhum pai gostaria de ver. Eu via isso com os meus olhos, e hoje eu entendo. Eu não tinha o conhecimento da palavra do Senhor, mas o Espírito Santo já me colocava e me mostrava. Se continuar assim, vai chegar assim. E eu ficava realmente em uma situação difícil. E entretanto, eu lembro que eu vindo para a DEF, eu procurei o pastor Robson. Falei, não, isso não é possível, eu tenho que conversar com esse pastor. Eu tenho que conversar com ele. Eu resolvi. O meu filho se entregou ao Senhor aqui, é aqui que eu vou ficar. Não me interessa, porque eu estava em Lisboa orando ao Senhor. Senhor, me mande para algum lugar que eu possa viver intensamente o que a tua palavra diz. Intensamente. E quando ele me trouxe para cá, eu entendi. E eu falei, nem que eu tenha que andar esses 40 quilômetros todos os dias, mas eu vou ficar aqui. E procurei o pastor. Entretanto, quando eu marquei um gabinete com ele, amados, foram 5 horas de gabinete, longos. Eu falei, eu vou me derramar para esse homem, de frente, para trás, tudo. E realmente, rasguei o meu coração. E ele só me ouvia. Tinha hora que ele, calma, por partes, que era tanta coisa, não é? E sabe o que esse homem de Deus me disse? No final de tudo, ele bateu e disse, a partir de hoje, seus problemas são meus problemas, as suas guerras são as minhas guerras, as suas batalhas são as minhas batalhas. Aleluia! Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, nunca tinha visto de um amigo, de um pai, de ninguém, de um irmão de sangue, alguém que ia lutar as minhas guerras, que estava interessado em lutar comigo as minhas guerras. Aquilo me impactou. E o melhor de tudo, eu vi olho no olho e sinceridade nas palavras. Eu senti firmeza. E entretanto, em agosto de 2013, eu mudei para Castanheira. Saí de Lisboa e mudei para Castanheira do Ribatejo, 40 quilômetros de distância, porque para mim estava sendo difícil.
Tinha que vir domingo no culto, segunda no ensaio, terça no culto, quinta no culto, e assim vai. Era dispendioso para mim, e às vezes cansativo. E foi a melhor decisão que eu tomei para a minha vida. Melhor decisão. Quando eu fui mudar para cá, muitas pessoas diziam: vai para a fazenda, o que tu vai fazer naquele lugar? Tu tem negócios aqui, tu tem um restaurante, tu tem vida, todos os teus filhos estudam. Eu não ouvi nada. Eu só pensava: eu prefiro ouvir a voz de Deus. E foi a melhor decisão. Mudando para aqui, veio inicialmente o meu filho viver comigo. Minha filha ficou em Lisboa ainda com a mãe dela, mas estava numa situação muito difícil. E chegou um momento também que eu tomei uma decisão. Falei: não vou deixar minha filha se perder. Pelas conversas, pelas amizades, eu via cada vez pior. Eu vou lutar. E cheguei para ela e falei: olha, a partir de amanhã, nem foi amanhã, foi hoje, né? A partir de hoje, você está vindo viver comigo e eu estou indo te buscar agora. Mas eu estou estudando. Cancela a matrícula. Cancela tudo. Mas eu tenho que fazer aquilo. Não ia, já não vai mais. É agora, arruma a mala. Arruma a mala. E aí virou aquele chororô. Era a mãe chorava para um lado, era a filha chorava para outro. E eu tive que ir para a escola, lutar pela vaga para trazer transferência. A escola não queria aceitar aqui, porque já estava no meio do ano, não tinha como fazer transição mais, não dava tempo, ela ia perder o ano. E eu fui na escola várias vezes, e não tinha como. Eu falei: mas como? Aí eu falei: eu vou tirar assim mesmo da escola. Quando eu fui tirar da escola lá, disseram: não, se o senhor tirar, o senhor tem que se preparar para um processo disciplinar. Nós vamos colocar um processo no senhor, porque sua filha de menor não pode ficar sem estudo. Eu corri para o pastor Robson. O pastor Robson falou comigo: vai agora na escola lá, vai agora, pode ir, que elas vão arranjar a matrícula para ela, mas vai agora. Quase que ele faltou ele falar: tá olhando ainda, né? E vai eu. Fui imediatamente. Quando eu cheguei na escola, amados, oh glória a Deus, a mesma pessoa que tinha me dito que não ia dar certo, que não podia por 3 vezes, foi a pessoa que mais me recebeu bem. E outra, eu não tratei na secretaria, eu não tratei com funcionários, eu tratei diretamente com a diretora no seu gabinete. E fui tão bem recebido que ela só faltou me estender um tapete vermelho. E ainda deu bem-vindos por vir morar na Castanheira. Foi coisa assim tremenda que eu fiquei sem entender. Sei que eu trouxe ela para cá. E entretanto, a partir daí, era só bênção, era só vitória. Meus filhos vivendo comigo, não é? Nós sabemos que a conversão é um processo. E com a minha filha e com o meu filho não foi diferente. Nada mudou assim, da água para o vinho, de uma hora para outra. Foi um processo. Graças a Deus que o pastor Robson, a pastora Norma, para os meus filhos também são como pai. Tanto é que minha filha chama a pastora de mãe e o pastor de pai, e o considera como tal, que é o mais importante de tudo. Chamar qualquer pessoa pode chamar, mas considerar já é um pouco diferente. E entretanto, a pastora foi lapidando, não é? Com a palavra, não é? Sobre roupa, sobre forma de estar, de uma serva de Deus, de uma mulher virtuosa, como se comporta uma serva do Senhor, como se comporta uma mulher com compromisso na obra de Deus, né? E tudo, olha só para ver como que Deus, Espírito Santo, age de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Tudo que eu falava para minha filha, que era difícil ela aceitar, o pastor e a pastora, depois de algum tempo, falavam as mesmas coisas. O Espírito Santo foi trabalhando, era tudo como uma concordância. Eu falava alguma coisa, tinha rejeição. De repente vinha aqui numa pregação, o pastor pregava confirmando o que eu tinha dito em casa, e eu só analisava. Só que tinha aquele cuidado de não chegar e dizer: viu, eu te falei. Isso é a pior coisa que alguém pode falar para alguém. Isso é a pior coisa
Para quem diz, é uma autoafirmação, mas para quem recebe, é muito complicado. Então eu tinha o maior cuidado para não dizer, mas só observava. Eu falei, eu estou no caminho certo, já não estou sozinho, já tem mais 2 ou 3 comigo. E eu só fui vendo cada vez mais a prosperidade dos meus filhos na obra de Deus. Amém? Porque prosperidade é como foi dito aqui ontem, é uma vida com Deus, com certeza que vai morar no céu. E isso é prosperidade. Aleluia. E eu posso hoje dizer que eu sou próspero em nome de Jesus. Mas quando ainda estava com essa benção toda, aqui, já cantando no grupo de louvor, há pouco tempo, não é? Isso foi em 2014. Em uma análise, os médicos, e outra, durante 3 anos, o vírus ficou estagnado, não aumentou a carga viral, e isso indignava os médicos, porque eles não viam avanço do vírus, porque a intenção deles, se está progredindo, eu era obrigado a tomar o medicamento. Mas os vírus não cresceram, ficaram parados, não se reproduziam durante 3 anos. E entretanto, chegou um dia que eu assustei, a minha médica foi me atender com ar de felicidade. E ela disse, olha, senhor Geraldo, a sua carga viral aumentou para 10.000 vírus por mililitro, de 6.900 para 10.000. O senhor agora tem que começar a tomar o medicamento. E eu fiquei naquela indecisão, sem saber o que fazer. Falei, agora tem que ser. E comecei a tomar. Passaram-se 3 dias. A sensação era terrível. Meu estômago, tudo em mim rejeitava. Eu lembro que para me vir de Lisboa para trabalhar, eu não aguentava no final da noite quase ficar em pé. Para vir de Lisboa, eu tinha que vir já no desespero, dando tapa na perna para não cair. É aquelas coisas que a gente faz quando está no excesso do cansaço e de sono, de desgaste. E eu parei novamente de tomar o medicamento. Simplesmente sumi, não tomei mais e não disse nada. Para a médica eu estava tomando, não é? Para a médica eu estava tomando, mas eu rejeitei totalmente, porque não aguentava mais aquela situação. E eu um dia, preocupado, e orando ao Senhor, falei, Senhor, que situação, mas agora eu sou um homem de vitória, eu conheço a Tua palavra, eu tomei posse, eu agora canto no ministério de louvor, sou ministro de louvor. Como uma situação dessa, o vírus agora aumentar para 10.000, de 6.900, o que eu vou fazer, o que vai ser de mim? E os meus filhos, eles vivem comigo. Sabe o que o Senhor me disse? Se eu te curar, muitos verão a minha glória. Muitos verão a minha glória. Mas se eu não te curar, tu verás a minha glória. Isso para mim foi a melhor coisa que eu pudesse ouvir de toda a minha vida. Se eu te curar, muitos vão ver a minha glória, mas se eu não te curar, tu vai ver a minha glória. Não se preocupa. Está preocupada por quê? O controle é meu, está tudo no controle. Naquele momento a ficha caiu de novo e eu descansei totalmente no Senhor. Eu esqueci de certa forma, porque aí eu falei, não, agora eu vou tomar esse medicamento e seja o que Deus quiser. E comecei a tomar medicamento, sim, e encarei a vida como se não fosse o último minuto, como se não fosse o último mês, como se não fosse o último ano, que tudo estava no controle de Deus. E realmente eu confiei. Aí foi que eu entreguei tudo, tudo nas mãos dele. Final de 2015. Aí era só glória.
Eu já não tinha aquela tribulação, já não tinha preocupação, já não tinha culpa, já não tinha preocupação de vírus. Meus filhos, uma bênção na casa de Deus, frutificando. Fiz uma nova análise. E os médicos disseram, em 2015, final de 2015, a sua carga viral subiu para 89 mil vírus por mililitro. Só que dessa vez, ela me falou preocupada, muito preocupada. Senhor Geraldo, o senhor não faz noção. Que ela viu a minha cara de... Sabe o que ela fala e eu assim, tá bom. Ela olhou para mim, achou estranho. Você não tem noção. Senhor Geraldo, o senhor já era para estar com pneumonia, com vírus, vários. Senhor Geraldo, uma gripe te mata. Uma gripe te mata. Uma gripe pode te matar. Gente, com 2000 e tal vírus, tinha pessoas morrendo. Tudo bem que cada organismo reage de uma forma, suporta mais, outros menos, mas mesmo assim a diferença é muito grande. E a médica não entendia. Eu já tinha dito para ela, a senhora acredita em cura da AIDS, da SIDA? Ela deu uma risada. E olhou para a outra pessoa que estava do lado, como se eu não estivesse bem, e riu. Não. Isso não existe, Sr. Geraldo. O senhor não pode alimentar essa expectativa. O senhor pode ter ouvido falar alguma coisa, alguém que quer te confortar, né, para um bom momento, para que o senhor continue, né, levando a vida de uma forma mais agradável, mas não alimente essas expectativas. Não faça isso. Não deixe que as pessoas te coloquem isso na sua cabeça. Não existe cura. Nós sabemos o fim dessas pessoas. E o senhor não pode ser enganado. Não sou eu que vou te enganar. Falei, mas eu acredito. A senhora crê que ainda vai ter aqui uma análise como negativo? Ela riu de novo. Eu falei, mas eu acredito. Eu acredito, isso vai acontecer. E sorri para ela. Então isso eu já tinha falado para ela umas 3 vezes. Em 3 vezes que eu ia lá, eu falava isso. Falei, isso vai acontecer. E a senhora vai ver. A senhora vai contemplar isso. E ela duvidava sempre. E eu acho que ela começou a achar que eu já estava ficando um bocado. E entretanto, quando eu recebi essa notícia de 89 mil vírus por mililitro, eu cheguei até o pastor Robson. Falei, pastor, a situação é essa. Está aqui os papéis. Mostrei os papéis para ele, todos dos exames. E mostrei para ele o exame de quando é que eu fui contaminado. O Senhor foi tão generoso comigo. Eu me converti. Lembra aquela vez que eu fui para o hospital, que fiquei de cama, quase morri, que o Senhor restituiu o trabalho? Eu não era cristão, eu já tinha HIV, mas eu não tinha Cristo. Nessa altura, eu já tinha HIV e o Senhor não permitiu que eu soubesse disso, porque eu não tinha estrutura para suportar. Ele sabia disso. Eu só fui descobrir 3 anos depois. 3 anos depois, quando eu voltei lá no hospital e passei mal, né? Voltei no hospital e foi feito um novo exame. Quando eles me deram a notícia que eu já tinha HIV há 3 anos e não sabia. 3 anos, eles ficaram assustados, mas ninguém te disse. Foi feita análise, está aqui as datas. Eu tenho tudo isso lá em casa. E eu falei, eu não sabia disso. E quando eu trouxe para o pastor Robson, eu trouxe esses documentos todos. Da época, em 2007, que eu fiz a análise e não tinha nada, trouxe o documento de quando me informaram que eu tinha, e trouxe uma declaração que eu exigi que o médico fizesse uma declaração, a declarar que eu já tinha HIV há 3 anos, e eu tenho essa declaração comigo, eles comprovando que o senhor Geraldo contraiu o vírus
há 3 anos atrás. Eu soube em 2011, não é? E, entretanto, desde 2008. Acontece que eu trouxe para o pastor isso tudo e acreditava que ele ia lutar a minha guerra. E eu acreditava que ele já estava lutando, que ele já sabia disso tudo, dos meus problemas. E quando eu entreguei esse documento para o pastor, ele pegou tudo, deixa comigo, e foi para o joelho. E aí eu comecei também a orar mais intensamente, porque até então eu sempre fui muito bom de pedir para os outros. Não sei se tem alguém assim. Às vezes eu oro, eu entro na guerra por alguém, luto e tal. Mas quando é para mim, eu oro, mas eu sinto que não é a mesma intensidade. E quando o pastor Robson pegou aquele documento, eu falei, não, agora eu vou ter que mudar isso. Eu vou ter que orar mesmo. E fui para o joelho também orar por essa causa, mais ainda do que já estava orando. Eu sei que início de 2016 eu fiz novas análises. E quando eu chego no gabinete da médica, ela estava com vários estagiários. E ela, olha que eu estava com 89 mil cópias por mililitro. Já estava no estágio avançado. Ela pega aquele, olha, o seu Geraldo teve aqui algumas mudanças. Eu falei, pronto, chegou em 100 mil. Nós fizemos, só que ela falou de um jeito de quem não quer dar o braço a torcer. Um pouco assim. Nós fizemos as suas análises. E as suas análises deu vírus indetectável. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando eu recebi aquela notícia, falei, glória! A glória de Deus! Mas eu já sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Não detectaram vírus nenhum no seu sangue. Falei, mas então eu quero um atestado, não como vírus indetectável, eu quero um como negativo. Ela falou, não, isso eu não posso fazer, porque isso não acontece. Nós temos que estudar, nós temos que fazer alguma coisa, que isso não é tão simples assim. E eu, entretanto, e ela falou, nós tivemos que colocar aqui ainda como 37 cópias. Isso vai constar no seu documento. 37, porque isso é o mínimo que dá para detectar, o mínimo, valor mínimo. Vai ter que constar. Porque se a gente colocar inativo, toda a medicação que o senhor está tomando, que não vai poder parar, vai ser cobrada sua. Deixa de ser isento. E o senhor não queira saber o valor. O senhor não vai, nem compensa, o senhor quer saber quanto custa isso. O coquetel é caríssimo para o Estado. Só que ela sabe que não é o coquetel, porque elas têm muitos outros pacientes, inúmeros, com o mesmo medicamento, e nenhum teve esse resultado. Isso deixou ela intrigada, isso deixou ela curiosa, digamos assim. E entretanto, se recusaram. Até um dia o pastor chegou aqui, há quase um ano, e disse sobre esse assunto, queria contar o testemunho, e nós ficamos aguardando o atestado como negativo. Só que eles estão estudando, diz que não podem dar e não sabe quando vai dar. E eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, eu sei que nós temos que contar esse testemunho, mas tudo no seu tempo. Dirige, governa. E a hora foi agora. E eu estou muito feliz, porque depois de uma batalha travada, não foram 6 dias, não foram 6 meses, foram 6 longos anos. 6 anos de batalha. Isso é sobrenatural. E eu sei, tem muitas pessoas agora nos ouvindo, em muitos lugares. Não desista, não desista. E o mais importante, não murmure. Passe a prova, adore. Eu não tinha esse conhecimento
porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas nós sabemos que tem pessoas que têm esse conhecimento. Se você não tem, você está tendo agora. Não murmure. Quando estiver passando pela prova, adore ao Senhor, porque sabe que em todas as circunstâncias Ele está contigo. O Deus que fez o sobrenatural na minha vida, Ele é suficiente e capaz de fazer na sua também. Tem pessoas que têm problema com o filho. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Se você não está satisfeito onde está, venha para cá, porque aqui é a paz, aqui é a esperança para a sua família, aqui é a esperança para o seu filho, porque aqui existe um lugar que respeita a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus governa com poder e autoridade. E eu quero neste momento agradecer a Deus por todos os seus grandes feitos. A minha alma se regozija tal qual como Davi diz na sua palavra. A nova tradução do Salmo 103, trazida para os dias de hoje. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Eu hoje vivo esse momento, o momento de adorar a Deus, de louvar a Deus o tempo inteiro. Grandes coisas Ele fez na minha vida. Eu hoje criei como hábito entrar no meu carro. Eu não consigo conduzir se não tiver um louvor. Meus filhos estão aí, sabem disso. Eu não consigo trabalhar se não tiver um louvor. E glória a Deus, porque muitos funcionários que entraram naquela casa hoje são pregadores. Nós temos pessoas funcionárias que entrou a trabalhar comigo e era uma pessoa triste de se ver, com a sua forma de trajar, com a sua forma de pensar, de se conduzir a sua vida. Hoje está nos altares levando a pregação de Deus. Tem uma outra que está comigo até hoje. Eu estou tendo problema agora, porque ela se converteu e às vezes deixa de trabalhar para ir para a vigília. E glória a Deus por isso. O que eu vou falar? Aleluia. Tem outro que está lá, que eu acho que está com problema. Oferece uma coisa para comer, não quer, não vai jantar, não vai comer. Quando eu vou descobrir depois de algum tempo, está em jejum. Meu Deus, o que é isso? Aleluia, glória a Deus. O poder que o louvor tem em converter as pessoas, em levar vida e esperança, a verdadeira vida. É por isso que eu digo ao Senhor, que todo o meu ser te louve, mas é todo o meu ser, não é apenas os meus lábios. Que tudo que é em mim te adore e te louve, e em todo o tempo que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Será que você pode contar todas as bênçãos que eu tenho feito por você? Lembra, recorde agora. Todas elas são incontáveis, são inumeráveis as bênçãos do Senhor na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E nós temos motivo de sobra para ser como Davi, grato a Ele. Mas nós não agradecemos, não é só pelo que Ele faz, é pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nossas vidas, constantemente. E é pela graça, favor imerecido, pela misericórdia. O Senhor perdoa todos os nossos pecados e cura todas as enfermidades. Ele está dizendo é todas, não é algumas. O mesmo Senhor que curou a tua gripe é o mesmo Senhor que vai curar o teu câncer, é o mesmo Senhor que vai curar a tua AIDS. Aleluia. É o mesmo Deus, é o mesmo poder. Ele não tem limitação. Muitas vezes nós é que limitamos Deus. Nós achamos que Ele curou a nossa gripe, de repente recebemos uma notícia de câncer, aí o mundo desmorona, a casa caiu. Mas espera aí, o Deus que curou a gripe não tem poder para curar o câncer? Aleluia. É o mesmo Deus, é o mesmo poder. Ele atuou ontem, atua hoje e sempre vai atuar em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E a palavra ainda continua: Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade.
o melhor de tudo, melhor que curar AIDS, melhor do que curar o câncer, melhor de curar qualquer problema, é a nossa salvação, e Ele nos salva. Ele nos salva, porque onde nós vamos morar, não há tristeza, não há dor, não há doença, não há AIDS, não há câncer, não há nada. É só alegria e adoração o tempo todo. Glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia. Ele enche a minha alma com muitas coisas boas. Será que o Senhor tem feito alguma coisa de bom para você? Para e pensa. Para e pensa do momento que você acorda até que você deita. Será que Ele te livra de alguma coisa? Aleluia, o tempo todo. Se os nossos olhos carnais conseguissem ver os espirituais, as batalhas travadas ao meu e ao seu favor, você estava prostrado de joelho, adorando com a cara no pó o tempo todo. Aleluia, oh aleluia. E ainda fala, para concluir essa palavra: e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Aleluia! Aleluia! Como a águia, jovem e forte. Aleluia! Quem é que nos proporciona isso? Aleluia! Meus amados, aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! É maravilhoso. É um privilégio ter um Deus assim. É um privilégio ter um Deus tão grande. É um privilégio. E mais que tudo isso, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que você pode imaginar. Eu posso cantar com minha alma aberta. Oh, aleluia! Aquilo que parecia ser impossível, hoje eu sou um milagre. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aleluia! Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Ele mudou tudo isso. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então usa-me, Senhor, usa-me. Sou teu milagre, usa-me. Eu quero te servir. Então usa-me, Senhor, usa-me. Sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Aleluia. Amados, você que tem um problema, seja ele qual for, e quer ser curado, o que você vai fazer depois que você recebeu o seu milagre? Saiba de uma coisa: Deus não desperdiça a bênção. Deus não desperdiça a bênção. Ele tem um propósito em tudo. Em tudo. E o que Ele quer é louvor e adoração e fidelidade. É isso que Ele quer em troca. Jesus passando por Samaria, isso, se não me falha a memória, Lucas capítulo 11. Depois pode conferir.
existia 10 leprosos. 10. E eles clamavam ao Senhor: Senhor. E o Senhor simplesmente disse para eles: procura, vai e se apresenta aos sacerdotes. Se apresenta aos sacerdotes. Eu creio que eles não ficaram curados imediatamente, porque a palavra diz que eles indo, perceberam que estavam curados. Eles indo, estavam curados. Mas apenas um voltou para agradecer. E Cristo pegou, e os outros 9? Apenas um. Tem um sentimento de gratidão ao Senhor pelos grandes e pelos pequenos feitos também que Ele tem feito em sua vida. E creia que o mesmo Deus que opera nas coisas pequenas é o mesmo Deus que vai operar em grandes batalhas que você vai travar, porque nós todos não estamos livres dessas batalhas, e são elas que nos tornam mais fortes, são elas que nos criam resistência, são elas que nos fazem subir os degraus para estar com Ele um dia. Eu agradeço imensamente cada um de vocês, e estou muito feliz por poder compartilhar esse momento. Vocês não imaginam o contentamento, a alegria que eu tenho no meu coração de estar nesse lugar. E hoje encontro forças para adorar a Deus com todas as minhas forças, como diz aqui em Salmos 103. Todas as minhas forças. Ainda acho que eu faço muito pouco pelo que Deus faz por todos nós. E o que me alegra é ver o que Deus fez na minha vida, é o que Ele também fez em cada vida que aqui está. Se eu pego o testemunho do presbítero João Paulo, é uma coisa maravilhosa. Quando eu vejo Jonatas, ouvir alguma testemunho da vida dele, do Luiz Carlos, Sâncio, gente, o presbítero evangelista Romeu, coisa tremenda, tremenda, é impactante. E você que está nos assistindo, saiba que para Deus não existe queridinhos de Deus. Nós não somos queridinhos de Deus. Não foi por isso que nós recebemos e recebemos constantemente bênçãos, mas é porque tivemos uma atitude de fé para com Deus. E o que Ele requer é isso, é uma atitude de fé e entrega total ao Senhor. E tudo, tenha certeza, entrega total, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Glória. Aquilo que parecia impossível. Hoje eu posso cantar. Aquilo que parecia, Ele mudou tudo. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.